Boa noite. Hoje é dia da educação de surdos e amanhã é dia da língua de sinais brasileira. De acordo com o IBGE, são mais de 340 mil surdos no país. O que a UFO oferece para essa comunidade? Como é a educação de surdos no Brasil? Para o debate, convidamos a coordenadora do CEPAI, que é o Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, da UFO, e Eliamar Godoy, que é a professora do curso de Letras, Língua Portuguesa, com domínio em Libras, Cida Rossi. A professora Cida preferiu se comunicar pela língua de sinais brasileira e, para nos auxiliar, nós convidamos a intérprete Raquel Bernardes. O Jornal da UFO começa agora. Muito bom, nós vamos começar o jornal com a pergunta do Pedro Henrique Lobato. A minha dúvida é se existe apoio e acessibilidade para as pessoas surdas, estudantes e funcionários aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, Pedro, na UFO existe o CEPAI, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Atendimento em Educação Especial. Nós vamos entender mais sobre esse centro e sobre a comunidade surda na reportagem. Aos 2 anos de idade, Matheus teve uma meningite que causou surdez profunda. Por isso, aprendeu a Libras, língua de sinais brasileira. Então, ele frequentou aulas de fono, né, foi aprendendo aos poucos, né, e isso aconteceu até 10 anos, até a idade de 10 anos. E aí ele foi para uma escola de surdo, né, que tinha Libras. E aí lá ele encontrou a comunidade surda, né, o grupo de surdos, e aí ele começou a aprender a Libras, né? Então assim, em 2 semanas ele já começou esse processo, né? E foi muito bom para ele, né? Ele começou a aprender português também, começou a aprender oralização, tudo junto. Ele faz curso de letras com domínio em Libras na UFO, assim como Bruna, que foi intérprete durante as entrevistas dessa reportagem. Ela é ouvinte, ele surdo, e assim acontece a diversidade na sala de aula. Victor também é estudante do curso. Ele nasceu ouvinte, mas foi perdendo a audição, e os médicos não sabem explicar por quê. A partir da 5ª série, eu comecei com esse problema. Eu tive que mudar de escola porque na 5ª série, o professor mandava fazer ditado. O professor de português, eu não consegui fazer ditado, porque eu tinha problema de audição. Aí, a partir do primeiro grau que eu mudei de escola, eu fui aprendendo no centro. Eu tive contato com o intérprete no ensino de língua de sinais. Eu fui aprendendo com os surdos. De acordo com Letícia, intérprete de Libras na UFO, atualmente a universidade tem 12 alunos, uma técnica e 10 professores surdos. Tudo que é oferecido na UFO em termos de acessibilidade é ligado diretamente ao CEPAI. Então, pensar acessibilidade na UFO sem pensar no CEPAI realmente não tem como. Vem coladinho e juntinho mesmo. Em relação aos alunos surdos e professores surdos, são oferecidos para atender essa demanda significativa a presença de intérprete de Libras em sala de aula, acessibilizando todo o conteúdo acadêmico, isso para os alunos, que é a prioridade específica mesmo do nosso atendimento, mas nós também atendemos nós temos uma servidora surda, professores surdos, isso quando eles participam em banca de defesa, em banca de qualificação e também quando eles apresentam os seus trabalhos e suas pesquisas. Para surdos que utilizam Libras, o português é uma segunda língua. Na hora de estudar, isso é um desafio. Isso gera um impacto muito importante na aprendizagem do surdo. E quando pensamos isso no espaço acadêmico, ainda mais, porque qual é a língua de instrução em sala de aula e em todos os ambientes universitários? É a língua portuguesa. Pensamos então quando o aluno surdo, ele participa de uma atividade avaliativa, uma prova. Então quando pensamos isso, a gente se coloca um pouquinho no lugar do surdo. Ele responder à prova em língua portuguesa, o recurso dele, vocabulário, o léxico dele ali acaba sendo limitado do que ele pudesse responder em língua de sinais, que é a sua primeira língua, e ele poder expressar todo o conhecimento. A Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, regulamentada em 2005. Mesmo assim, Victor não encontra muita gente por aí utilizando ela.
fora da UFA as pessoas não sabem isso. A maioria das pessoas falam diretamente comigo mesmo, as pessoas falam português. Eu tenho dificuldade para entender isso, mas falando em inglês eu consigo entender bem. Matheus conta que na UFO consegue muitas vezes se comunicar utilizando Libras. Tem o CEPAI, que ajuda bastante, que tem intérpretes que apoiam, tem professores surdos que também ajudam, né? Então tem muito apoio, muito incentivo para o surdo aqui, né? Então dentro da UFO é muito bom. E se você, seja ouvinte ou surdo, pensa que seria muito difícil aprender, quem sabe do assunto garante que não é assim tão complicado e que de fato faz a diferença. A dificuldade é a mesma dificuldade para aprender qualquer outra língua, né? Então tem que ter a mesma dedicação, tem que ter contato com o surdo, porque senão praticar acaba esquecendo mesmo. Então fica um recadinho para todos. A gente precisa aprender Libras para comunicar com o surdo, para que eles usufruam da sua cidadania, o direito de ser gente, mas gente que se comunica com as mãos e com o coração também. Muito bom. Comigo aqui no estúdio está a coordenadora do CEPAI, que é o Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial da UFO, Eliamar Godoy, e a professora do curso de Letras da UFO, Língua Portuguesa, com domínio em Libras, a Cida Rossi. Muito boa noite, Cida. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Eliamar. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, a Cida preferiu se comunicar pela língua de sinais brasileira e a gente convidou a intérprete Raquel Bernardes para colaborar com a gente. Cida, a primeira pergunta vai para você. Qual a diferença entre surdo e deficiente auditivo? Bom, é uma questão polêmica, muito polêmica mesmo. Porque a comunidade surda, ela tem alguns surdos que são oralizados. E a comunidade de deficientes auditivos, também eles usam a língua de sinais, alguns deles. Então isso é mais uma questão identitária mesmo. É uma questão de identidade. A pessoa se reconhece como surdo, tendo a sua própria cultura própria, tem a deficiência, né, que é deficiência auditiva, mas que se comunica, é usuário da língua de sinais. Mas em relação ao que eu penso, Cida, eu sou surda, tenho minha identidade surda e também sou oralizada. Então, nessa condição, eu sou surda, mas eu sou bilíngue, porque eu uso tanto a língua portuguesa, na modalidade oral, como a língua de sinais. Eliamar, dia 24, amanhã... Gostaria de acrescentar as informações, pode? Pode acrescentar a informação a respeito da diferença entre surdo e deficiente auditivo, né? É que o deficiente auditivo, ele tem correção, né? Ele pode fazer correção, né, na questão, ele tem resíduo de audição, e a maioria dos deficientes auditivos, das pessoas com deficiência auditiva, eles se comunicam com a língua portuguesa, então eles não são usuários, não são sinalizantes. Agora, o surdo, né, mesmo ele sendo oralizado, ele é usuário, né, da língua de sinais, então eles são sinalizantes. Então, a diferença básica entre um surdo e uma pessoa com deficiência auditiva é justamente essa. A pessoa com deficiência auditiva tem resíduos de audição e ela, com a correção, né, ela, né, ouve, não naturalmente, né, mas ela se expressa pela língua portuguesa. E o surdo, né, ele se expressa pela língua de sinais, então ele é sinalizante. Existe uma relação surdo-mudo? Forçosamente o mudo é surdo? Não. É um equívoco, né, acreditar, né, nessa questão de falar que, né, inclusive tem a expressão surdo-mudo, mas o surdo, ele só é surdo, ele emite sons, né, suas cordas vocais vibram, né, mesmo que não sejam sons que sejam considerados língua, mas só o fato de ele emitir som já descaracteriza a mutez. Né? Então, normalmente, surdo-mudo, né, eles são só surdos, não são mudos. A professora Cida gostaria de complementar a resposta da professora Eliamar sucintamente. A maioria das pessoas, elas pensam equivocadamente que o surdo é mudo, mas, na verdade, pesquisas têm indicado que a maioria dos surdos não são mudos.
Por isso, porque nós surdos temos voz, até uma condição mesmo de comunicação. Eu sou surdo, mas eu posso gritar, eu posso emitir sons, né? Posso pronunciar sílabas, e também nós, enquanto pessoas, comunidades, nós temos voz. Então, nós não somos, por assim dizer, mudos. Às vezes, alguns surdos passam por procedimento cirúrgico e perdem a capacidade do aparelho fonador, ou então nasce surdo e mudo realmente. Então, tem surdos mudos, sim. Mas as pessoas usam esse termo equivocadamente. Nós, surdos, não somos mudos. As pessoas, às vezes, ficam mudas em relação a alguma questão de AVC, acidente, ou alguma doença que causa mesmo a perca da fala, da capacidade de falar. Mas, mesmo tendo essa condição de se comunicar através da língua de sinais, que é uma língua, nós surdos temos voz sim. A maioria de nós surdos somos só surdos mesmo. Deamara, tem uma pergunta aqui, é meio um pouco longa, mas é interessante. Qual a relação do surdo com a língua portuguesa? Tem casos de crianças surdas com pais que também são surdos e ensinam para a criança a Libras desde pequena. E os casos em que a criança é surda e nunca teve contato com Libras e é alfabetizada na língua portuguesa. Aqui cabe a gente ressaltar que Libras é uma coisa, a língua portuguesa é outra língua. Quais serão as dificuldades desses dois casos? A grande dificuldade, normalmente, é voltada para os surdos filhos de pais ouvintes. Porque, normalmente, quando a criança surda nasce, né, num contexto ouvinte, perde-se muito tempo em levar essa criança, estimular que ela desenvolva a língua de sinais, né? E muitas vezes busca-se a questão da resolução do problema, então busca a cura da surdez. Agora, nesse caso, há um atraso muito grande no processo de aprendizagem da criança, que vai refletir muito negativamente na questão do letramento. O acesso com a língua portuguesa, então, vai ter uma dificuldade muito grande por conta do atraso dessa questão da imersão, dos trabalhos com a língua. Porque se essa criança ela fosse recebesse, no caso, a estimulação desde a tenra idade, né, imersa na língua de sinais, que se ensinasse, permitisse que ela se comunicasse e que ela adquirisse a língua de sinais, ela tem assim, o nível de desenvolvimento muito semelhante ao nível da criança ouvinte. Agora, diferente acontece quando a criança é surda e que nasce, né, de filhos de pais surdos também. Então, já nasce ali imerso no contexto da língua de sinais, da cultura surda, identidade surda. Essa criança, ela com uns 2, 3 anos, né, ela vai já está sinalizando assim, a coisa mais incrível, né, dos mais bonitinhos mesmo. 4 anos já, né, tem fluência já a criança. E se na escola, a escola desenvolver trabalhos em que desenvolva a questão da educação bilíngue, em que a língua de instrução seja a língua de sinais, ela aprende qualquer coisa. Então, assim, o nível de desenvolvimento dela na escola vai ser exatamente o mesmo da criança ouvinte. Então, o contato com a língua portuguesa para o surdo nunca foi consenso de ser assim tranquilo. É sempre bem complicado por conta justamente como você colocou, das diferenças, né, muito clara entre a língua de sinais e a língua portuguesa. A língua portuguesa tem uma estrutura muito própria, muito complexa, né? Ao contrário da estrutura da língua de sinais, né? É bem enxuta, né? Bem sintética. A língua a Libras não é apenas, não são apenas sinais, mímica, não, nada disso. De jeito nenhum, ela tem toda uma estrutura, né? E tem todos os níveis linguísticos de qualquer língua oral. Então, assim, o que vai mudar é o que? É o canal de comunicação. A Libras, o canal de comunicação dela é gestual visual, né? Então, você pega as informações, né, capta pela visão e joga, né, sinaliza para as mãos, expressão facial, né? A língua portuguesa, o canal de comunicação é diferente, né? Ele é oral, né, auditivo. Então, muitos dos estímulos que nós temos, né, são auditivos e a gente expressa, né, oralmente também. Comunicação feita mais por expressões. Isso, mas tem todos os níveis linguísticos das línguas orais, né, tem toda a questão da sintaxe, da morfologia, né? Até mesmo a perspectiva da fonética, fonologia, a questão da pragmática, todos os níveis linguísticos a Libras tem ali, tá?
Bom, a gente volta já já com esse debate. Confira como fica o tempo amanhã. Amanhã, em Uberlândia, o tempo deve ficar ensolarado, com variações de céu nublado e sem chuva, mínima de 18 graus e máxima de 25. A terça-feira, em Patos de Minas, fica bem parecida. Sol forte, algumas nuvens no céu e baixa possibilidade de chuva. As temperaturas variam também entre 18 e 25 graus. Em Monte Carmelo, as nuvens aparecem, mas o sol deve predominar, mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Tuiutaba, o dia também fica seco, com o sol aparecendo entre nuvens. Os termômetros devem apresentar mínima de 19 e máxima de 30 graus. Uberaba segue a linha das outras cidades do Triângulo e não deve ter chuva. Sol forte, variação de nuvens no céu e tempo seco. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Tem mais debate no próximo bloco. Fique com a gente. A Universidade Federal de Uberlândia e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais realizam o primeiro Comunica Ciência, Encontro Mineiro de Pesquisadores e Jornalistas. Não perca, dia 25 de abril no campus Santa Mônica. Mais informações, eventos.ufo.br/Comunica Ciência ou pelos telefones 3239-4350 e 3239-4349. Comunica Ciência. O Hospital do Câncer está completando 18 anos. E para comemorar, lançamos a coleção Compartilhe Vida. Ai, são camisetas lindas e que combinam com qualquer look. E bonés para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes. Suas anotações num caderninho lindo e super charmoso. E canecas para tomar aquele cafezinho logo cedo. Não é mesmo, Mônica? Gustavo, mas o café nessa canequinha fica muito mais saboroso. Adquira os seus produtos e ajude o Hospital do Câncer. Compartilhe vida você também. Ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com um sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação. Hora de saber quais os eventos da semana na UFO com o nosso colega Eloir. Confira aí. Olá pessoal, Eventos UFO de volta para te deixar por dentro do que acontece durante a semana na universidade. Amanhã tem mais uma edição do ciclo de palestras Desafios da Docência, um olhar para a prática do professor de canto. O encontro é organizado pelo Laboratório de Canto Lírico do curso de Música do Instituto de Artes. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta ao público. Vai ser no campus Santa Mônica, do bloco 5M, sala 1. Amanhã também tem o primeiro Tete a Pete de 2018 com o tema Racismo Institucional, reflexos do genocídio da população negra. O estudante de História e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, Regis Elísio, é quem vai guiar o debate. É a partir das 3 da tarde no bloco 1G, sala 223. Tem emissão de certificado para os participantes. Na terça e na quarta-feira acontece o primeiro Comunica Ciência, encontro mineiro de pesquisadores e jornalistas. De que forma os cidadãos podem acompanhar o desenvolvimento das pesquisas das universidades e entender o impacto delas. Isto é o que será discutido nas diversas temáticas abordadas. O público-alvo são pesquisadores, professores, comunicadores e estudantes de comunicação vinculados a projetos de pesquisa. São diversas atividades imperdíveis. No site eventos.ufo.br você confere mais informações sobre estes e outros eventos. Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Até lá! Muito bom, estamos de volta e quem está conosco aqui no estúdio é a coordenadora do CEPAI, Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão
e Atendimento em Educação Especial da UFO, Eliamar Godoy, e também a professora do curso de Letras da UFO, Língua Portuguesa, com domínio em Libras, a Cida Rossi. Ô Cida, uma pergunta para você. Como é uma pergunta da Gília Lopes, que é estudante de letras. Como é a integração de surdos na escola tradicional, a convencional? Como é o processo de aprendizado em Libras? Bom, dentro da escola de ensino regular, tem a proposta da inclusão, né? O governo implementou essa proposta inclusiva. Então, tem os pontos positivos, né? E também tem vários pontos negativos da oferta dessa proposta. Porque a maioria das escolas não estavam preparadas para receber esses alunos surdos. Então, o que acontece? Por motivo da língua de sinais. Os profissionais eles não estavam capacitados para se comunicar através da língua de sinais. Então, na verdade, é uma proposta de inclusão, mas que, na verdade, falta inclusão. Então, a gente tem conhecimento atual que a proposta que mais atende a comunidade surda é a proposta bilíngue, porque tem como ofertar os conteúdos das disciplinas através da língua de sinais. Então, essa proposta, inclusive, trouxe várias dificuldades em relação à comunicação com os surdos. E nisso também em relação à utilização da língua de sinais na escola. E nós esperamos, né, que tenha a oferta da disciplina de Libras também na escola de educação básica. Mas até essa proposta chegar nas escolas, através dessas políticas públicas, vai promover um atraso. Então fica muito parte em relação à conscientização das pessoas e a própria questão governamental. Então é algo distante para acontecer, para efetivamente promover a utilização da língua de sinais, da comunicação e da aprendizagem do surdo dentro da escola de ensino regular, dentro da proposta que é ofertada hoje. Eliamar, dentro disso que a Cida expressou, o mundo é feito para ouvintes. Como mudar esse panorama? Investir no processo de formação, né, de capacitação, né, dos profissionais que recebem os alunos surdos na sala regular de ensino, assim como também até mesmo nas escolas bilíngues, que nós temos escolas bilíngues no Brasil, embora seja um número bem pequeno, né, considerando o número de surdos que nós temos, e também investir na questão da própria organização didática e pedagógica, para que os professores que recebem surdos, mesmo na sala regular de ensino, que não saibam a língua de sinais, que tenham uma didática, né, uma abordagem legal, né, bacana de ensino, que tenham conhecimento a respeito de como que o surdo aprende, que consiga sistematizar um conteúdo que seja bem aplicado para o surdo, para que ele consiga desenvolver um processo de avaliação adequado, né, considerando que o surdo, se ele aprende diferente do ouvinte, com certeza, né, o processo de avaliação, né, dele tem que ser diferente também, né. Investir também na criação e produção e difusão também de material didático, né, de ensino, tanto da Libras quanto de outros conteúdos, né, componentes curriculares que tem a Libras, né, como língua de mediadora, e também para que se sistematize esse conteúdo pensando na característica, na especificidade do aluno surdo, na forma com que ele aprende. O Cida, dia 24 de abril é comemorado, é lembrado pelo menos o dia da Libras. Há motivos para comemorar? Olha, eu vou falar em relação à minha visão, né, uma perspectiva particular minha. Amanhã é dia 24. Vão completar 16 anos que tem a oficialização, né, da Libras enquanto língua no Brasil. Mas durante esses 16 anos, uma opinião particular minha, tenho visto que pouca coisa tem sido feita e desenvolvida em relação aos surdos. Mas eu creio sim que há motivos para celebrar, comemorar,
realmente, porque foi uma conquista a oficialização da língua brasileira de sinais como segunda língua do Brasil. Então, é segunda língua oficial do Brasil, mas temos que ainda pensar na perspectiva da repercussão, da visibilidade do povo surdo no Brasil. Então, isso que tem sido feito até hoje tem sido pouco, mas foram sucessos e conquistas que tivemos, que temos que celebrar sim. Outra conquista que nós podemos celebrar é o ingresso dos alunos surdos no ensino superior, né? E também formação de mais de 400 professores surdos que vão ministrar as disciplinas de Libras na escola de ensino regular. Então, a disciplina no ensino superior, a disciplina de Libras. Então, há muitas ainda barreiras em relação às legislações, à regulamentação do trabalho com surdos e no trabalho desenvolvido para e pelos surdos. Então, eu acredito sim que nós devemos continuar tendo esse incentivo para manter as lutas e pensando também na condição do curso Língua Portuguesa com domínio de Libras aqui na universidade. Foi uma conquista também. Temos atualmente 9 docentes surdos na universidade, temos alunos surdos nos cursos de graduação. Então, vemos que aqui a Universidade Federal de Uberlândia é uma das universidades que tem maior número de docentes surdos. Então, é uma luta nossa, é um sonho nosso, né, que também seja conseguido o direito a abrir aqui na cidade de Uberlândia uma escola bilíngue. Mas creio que isso também vai se dar a partir de muita luta e no processo longo de alguns anos aí à frente. Eliamar, como é que se pode fazer um trabalho de sensibilização das pessoas para o respeito à diversidade, no caso da comunidade surda? Eu acredito muito na parceria, num trabalho conjunto bem forte mesmo entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte, né? Que a gente percebe um certo protecionismo, né, de alguns grupos, tanto do ouvinte quanto surdo, que protege e guarda muitos dos trabalhos que são desenvolvidos, né, estudos, pesquisas, não divulgam, não compartilham, né? E eu acredito muito nessa questão da relação entre surdos e ouvintes, nesse trabalho conjunto. Uma vez que invista, né, nessa boa relação entre surdos e ouvintes, o trabalho de difusão vai ficar mais tranquilo, né, porque aí vai ter uma aceitação mútua, tanto do surdo, né, em relação à questão de difundir a sua língua, desenvolver trabalhos em conjunto para poder ajudar outros surdos, né, quanto os próprios ouvintes também, no sentido ali de desenvolver pesquisas, trabalhos, porque na escola regular, quem acolhe, quem recebe o surdo, não é só professor surdo, não é? A maioria dos professores são professores ouvintes. Então, se não tiver uma boa relação, um trabalho feito em conjunto, né, como que esse professor ouvinte vai ter condições de receber esse surdo com qualidade, né? Então, eu acredito e defendo muito, né, a boa relação entre surdos e ouvintes para esse processo vir se constituir, né, muito bom, assim, de um modo, né, mais eficaz. Eliamar, só para a gente encerrar rapidinho, quem sabe Libras pode ser considerado bilíngue? Sim, sim. E mais interessante, né? Vamos supor que sabe Libras, né? Libras é a língua de sinais brasileira. Aí ele sabe língua portuguesa, ele é bilíngue. Se ele souber também língua de sinais norte-americana, a American Sign Language, né? Ele é trilíngue, né? E se ele souber língua, por exemplo, a de sinais francesa, pode ser poliglota, né? Porque a Libras é uma língua, né? E aí, quando você, né, aprende essa língua, você é considerado, né, conhecedor dessa língua, é um outro idioma. Então, bilíngue, trilíngue, poliglota e assim por diante. Legal. Eliamar, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa noite. Cida, obrigada pela oportunidade. O prazer foi nosso. Cida, foi um prazer enorme ter aqui conosco hoje na bancada do nosso Jornal da UF. Muito obrigado pela sua presença e foi um prazer enorme. Boa noite. Eu que agradeço imensamente, muito pela oportunidade de estarmos aqui presente hoje, e também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui da universidade que eles desenvolvem um trabalho junto conosco surdos e também nos apoia.
para que a visão da sociedade em relação a questões de igualdade, cidadania, elas possam se dar de maneira com equidade, tanto entre surdos e ouvintes, não de maneira tão discrepante entre grupos separados. Muito obrigada por poder participar aqui hoje com vocês. Obrigado a você, Zita. Bom, amanhã vamos falar sobre padrões de beleza corporais. Vai rolar uma enquete no nosso Facebook e também na página do Instagram, @UFO_oficial. A pergunta é: você é feliz com o seu corpo? Responde lá e participe com a gente. Boa noite. A Universidade Federal de Uberlândia e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais realizam o primeiro